Fala pessoal, beleza? Uma ótima quinta-feira para todo mundo aí. Vamos ver aqui os melhores momentos, a entrevista do Dorival, a análise do Chico Garcia e depois colocar a nossa própria visão sobre o jogo. Então, é isso aí. Curta, compartilhe o vídeo. Bora pro vídeo. Bora lá. Dorival, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto, que você falasse em pouco tempo de trabalho, o senhor conseguiu compactar a equipe do Corinthians no jogo de hoje e tendo a ocupação de espaço, ganhando essa segunda bola. E que você fizesse a avaliação, uma segunda rapidinho, sobre o Coronado, e você enxerga a situação do meio do Corinthians nesse momento. Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Eu tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta desde que ele me mostre em campo que esteja pedindo passagem. E eu confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou, que encontrará aí o melhor caminho. Um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso, e nós temos que aproveitá-lo sim e tentarmos tirar o máximo de um atleta como esse. Eu acho que a equipe se comportou muito bem, teve coisas muito positivas, muito boas, se preocuparam muito com os posicionamentos e esses posicionamentos dificultaram demais a equipe adversária de poder criar, de poder infiltrar. Tiveram algumas boas jogadas pelos lados do campo, que é normal, falta às vezes ainda um movimento para que a gente possa neutralizar esse tipo de jogada. Só que você só alcança isso com repetição, com treinamento, melhorando muito aquilo que naturalmente foi iniciado aí há 2 dias atrás. Dorival aqui, Lili Nascimento da ESPN, parabéns pela vitória na estreia. Eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma análise da partida e também sobre as escolhas, né? Muitos jogadores não titulares, digamos assim, que não vinham numa sequência, foram escolhidos por você na partida de hoje. O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso, para mim, também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega. E eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade e é isso que nós queremos. Um grupo um pouco mais integrado, sabendo que qualquer um deles a qualquer momento possa vir a ter aí uma oportunidade. Dorival, aqui é o Matheus Quintino, Portal Multimão. Você falou sobre o sistema defensivo. Eu queria falar também agora da parte ofensiva, né? Que você falou que aos poucos também vai engrenando. 2 jogadores, né? O Héctor Hernandes, que faz o seu segundo gol agora também com a camisa do Corinthians. Retomada de confiança também, ele teve uma participação interessante. Então, você falou muito sobre recuperar jogadores e apresentar isso. Queria que você faça uma conversa que você pode ter com ele. E o Breno Bidon, que é um cara também que a torcida enxerga que pode ser um substituto ali pro Galo. Como é que você enxerga ele nessa função, esses 2 jogadores? Eu acho que o Héctor é um jogador que pode nos entregar ainda muito mais. Só temos um pouco de paciência, que ele tenha também mais oportunidades. Eu acho que é isso que nós estamos trabalhando, para que todos os jogadores estejam em sintonia, movimentando. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis. Nem sempre nós vamos manter equipes. Então é um aviso já que eu deixo aqui para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não.
A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. O Bidon, eu acho que é um garoto promissor, nós temos que ter cuidado, calma com ele, para que ele possa ir desenvolvendo dentro das suas melhores condições, mas é um menino que promete muito. Eu o vejo com uma característica um pouco diferente do Garro, mas um jogador muito promissor. Galvão SBT, a gente olha para o elenco do Corinthians e a gente vê muita qualidade. Hoje acho que foi mais uma prova disso, porque você atuou com uma equipe alternativa e o time jogou bem, se defendeu muito bem, inclusive. Até onde, na sua avaliação, como um profissional experiente do futebol, esse elenco pode chegar? É um time para brigar, por exemplo, pelas Copas, Dorival? Olha, eu acho que nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos. É passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com reservas, Dorival estreia com vitória e sem sofrer gols. Vamos falar de Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Tô sem voz, claro, mas vou falar para vocês sobre essa estreia do Dorival aí com vitória, arrancando bem na Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, não consegui fazer a minha live por motivos óbvios. Eu vou fazer um vídeo aqui mais curtinho, espero que entendam, mais resumidinho aqui, mas eu não poderia deixar de falar dessa estreia do Dorival Júnior. Cara, no resultado não tem muito o que dizer, né? Ele vence fora de casa e sem sofrer gols. Num jogo de mata-mata em que você decide em casa já com uma vantagem no placar. Isso poupando os titulares, ou seja, o planejamento foi perfeito. Por quê? Porque a execução dele acabou se tornando positiva. Então, não tenho o que dizer da estreia do Dorival Júnior. Mas, claro, temos muito a dizer. Porque de que maneira ela acontece? Quando todos imaginavam um losango ali no meio, com uma prévia na escalação que tinha o Coronado como titular, na ponta desse losango, com outros jogadores ali, como Ranieri, Carrilho, Martínez e tudo mais, o próprio Romero e o Yuri Alberto, ele simplesmente coloca todo mundo no banco. Ele faz um modelo, inclusive, diferente, um 4-1-4-1, com o Maicon abrindo esse sistema no meio de campo, né, como primeiro homem. Depois o Breno Bidon, o Charles, o Alex Santana e o Thales Magno. Uma linha de 4 com o Héctor Hernandes ali na frente. Claro que o Thales se aproximando do Héctor Hernandes, o Breno Bidon mais próximo da construção e o Charles muitas vezes aberto pelo lado direito, participando muito do jogo. E isso é muito característico do Dorival. Ele chega no elenco e obviamente muda o treinador, né? Muda o olhar também sobre muitos jogadores. Eu acho que o Ramon, nos últimos tempos, ele meio que escanteou jogadores do nível do Charles e do Alex Santana, especialmente. O Alex Santana, quando chega, ele praticamente assume a titularidade e depois perde por conta da ascensão do Carrilho. Ele tem uma lesão também, mas do Martínez, que chega também, ok. Mas ele poucas vezes foi utilizado. Contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, foi um jogo que todo mundo vai lembrar. O Ramon utiliza reservas, o Hugo faz milagres no jogo, inclusive defende até pênalti, e o Alex Santana faz o gol da vitória.
O Corinthians vence também por 1-0. É um time que mudou o comando técnico, né? Não tem mais o Eduardo Batista, agora tem o Humberto Louser, que está acostumado muito com times de Série B, Chapecoense, treinou várias equipes, e chega no Novo Horizontino, e tem um time de figuras bem conhecidas, né? O Léo Natel entrou no segundo tempo, o Pablo Diego, um jogador muito agudo, deu trabalho para o Hugo. Aliás, o Hugo fez defesas importantes. Então, assim, foi 1-0, o Corinthians não sofreu gols, o que é um ponto importante para essa defesa, que teve Kaká e André Ramalho pouco exigidos, dá para dizer assim. Eu sei que o Hugo fez algumas defesas, mas eu acho que a defesa não teve tanto trabalho assim. E acho que o Kaká até me passou uma segurança maior do que eu imaginava. Tá? O Fabrício Aguilera foi o lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita faz a jogada do gol, numa boa iniciativa dele, né? Ele antecipa, rouba essa bola, toca no Thales Magno, que não está impedido, né? Depois a linha foi traçada, ele chuta cruzado e o Héctor Hernandes, mais um gol dele, o espanhol, acaba fazendo o gol. É importante porque assim, o Dorival está dando chance, ele chegou e já deu oportunidades para jogadores que não estão acostumados a jogar sempre, que não são os teoricamente titulares, terem uma oportunidade de mostrar para esse novo chefe o que eles podem render. Então o Thales foi titular, jogou 90 minutos, o Héctor Hernandes fez o gol, Charles, Alex Santana, jogadores que a gente não estava vendo mais. E daqui a pouco a gente pode entendê-los como uma alternativa importante. O próprio Michael também na primeira função. E aí o Corinthians abre o placar, consegue o seu 1-0 no primeiro tempo, mesmo que o Hugo tenha feito com 5 minutos uma boa defesa. No segundo tempo, o Dorival alça a mão dos titulares para dar minutagem. E aí tem ali o Yuri Alberto, o Carrilho, entra o Rian também, o Martínez, esses jogadores, né? O próprio Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes, o Ranieri no lugar do Alex Santana. Enfim, esses jogadores entram no segundo tempo e o time, para muitos torcedores, acabou piorando. É que o Novo Horizontino, naquele momento do jogo, começou a empurrar o Corinthians para buscar o empate. E aí o Hugo foi mais importante ainda, né? Ali o Corinthians foi um pouquinho bombardeado, sofreu um pouquinho de pressão. Tem um gol que o Marlon perde, ele entrou no segundo tempo, que é inacreditável, né? A bola sobra na marca do pênalti, ele tira do Hugo, inclusive. O Hugo estava vendido no lance, a bola passa isso aqui da trave. Foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. Contou com a sorte também o Corinthians, é verdade, mas assim, o time não rendeu o esperado no segundo tempo. Mas vamos lá, vamos para a prática, vamos para o efeito prático disso. O Dorival conseguiu preservar esses jogadores, eles jogaram menos minutos, ou seja, estão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde tem uma prioridade aí nesse momento. Era um jogo de ida fora de casa, ou seja, você podia arriscar um pouco, porque caso desse muito errado, você tem a chance de recuperar em casa, e deu muito certo. O Corinthians venceu o jogo, então assim, deu tudo certo. Dentro da ideia montada pelo Dorival, dentro do planejamento estratégico de questão física, de gestão física e também pela parte técnica, para ele entender que possui algumas alternativas de jogadores para poder contar no elenco, né, a partir daí. Então, assim, deu certo, gente. A gente precisa ver agora a sequência disso, porque esse não é o time do Dorival, não é o time titular. Ele respondeu até sobre o Igor Coronado na entrevista coletiva, dizendo que conversou com o Coronado e sentiu dele a possibilidade dele ser esse cara, esse meia armador. Ele acha que o Bidon não é esse cara, ele não tem as mesmas características, e eu concordo. Então ele montou um time hoje emergencial dentro de um sistema que ele poderia utilizar com esses jogadores para não ter o 4-3-3 que ficava, que durante muito tempo ficou um buraco ali no meio campo, sem ter um meia armador, e criou uma alternativa de jogo para poder comportar esses jogadores que ele tinha na ausência de dois meias armadores, no caso o Garro e o Coronado. Então esse é o Dorival. É isso, pessoal. Essa foi a análise aí do Chico. Concordo com o Chico, apesar de a maioria das vezes eu acho que ele é um pouco emocionado, mas eu também sou, até mais que ele, eu acho. Então por isso que eu concordo muito com ele, quase que sempre. A entrevista do Dorival achei muito boa, achei que ele foi bem centrado, falou bem. E o jogo, falando um pouco do jogo, o jogo foi o que o Corinthians precisava. Eu sei que tem, o Kaká não dá, não sei quem não... Calma. Vamos esperar com o Dorival 1 mês, 2 meses, a gente vai ver quem realmente não dá. Eu falei que o Héctor não dava, no meu último vídeo o Héctor fez o gol e não jogou mal, né? Não sei, nem só pelo gol. Ele fez alguns pivôs que, na minha percepção, achei que ele nem teria capacidade para fazer, sabe?
Então ele foi bem, sim. Eu acho que o time em geral foi bem. O Maicon de primeiro volante, vi gente falando mal do Maicon. Pô, eu gostei do Maicon de primeiro volante. O Dorival, além de jogar no 4-1-4-1, eu vi sempre um homem saindo pro combate para apertar essa bola, ou falta, ou bola, ou. E o cara ficando na sobra. E o Maicon fez muito bem essa sobra. Até por isso o Kaká, ele se arriscou mais. O Kaká, ele foi o homem de dar aquele combate, o André Ramalho quase que não deu combate, ele praticamente ficou só na sobra do Kaká dando um combate. Até por isso, eu achei que o Kaká foi bem também, eu achei que o time em geral foi bem, era o que a gente queria. Até no vídeo anterior o cara falou 1-0 é goleada, é isso mesmo. Eu também penso igual, pra mim 1-0 era goleada hoje. Então, pra mim o jogo foi bem legal. Agora vamos ver, né, como é que vai ser contra o Novo Horizonte, contra o Inter sábado, né? Que aí é uma prova um pouco mais difícil. Ah, falaram do jogo do Novo Horizontino, do Paulista, por isso que eu falei, vamos ver como vai ser contra o Novo Horizontino. Do Paulista. Cara, aquilo lá foi outro mundo, né? Aquilo lá foi um massacre. O Corinthians foi massacrado e fez um gol, ganhou de 1-0. Esse foi outro jogo. O Corinthians controlou o jogo inteiro. Ganhou de 1-0 e teve uma chance assim, no comecinho pro Novo Horizontino, e aquela chance clara ali aos 38 do segundo tempo. Quase 40 ali, que o cara acabou chutando pra fora, né? Mas o jogador dele chuta pra fora. Mas eu acho que o Corinthians foi muito, muito, muito bem, de verdade mesmo. E eu acho que, pô, o Dorival vai dar bom. Deu pra ver que é um cara que entende o time, pô, quem tava cansado, entrou só com os reservas. Dá pra ver que é um técnico que ele entende o adversário. A gente precisava disso. Entrou um adversário mais físico, ele entrou com um time mais físico. Vamos ver como vai ser contra o Inter agora. Eu tô confiante na vitória contra o Internacional. E é isso aí. Vamos que vamos. Uma ótima semana para todos aí. Até sábado. Talvez eu poste. Tô querendo postar um vídeo entre hoje e amanhã falando dos títulos de 98, 99 e 2000. Quero fazer vídeos sobre títulos assim passado, né? E eu quero fazer sobre esse, o primeiro. E curtam aí, compartilhem o vídeo. Sigam aí se inscrevam aí no canal. Se inscreva também no canal das pessoas que apareceram aqui. Foi o Chico Garcia que apareceu. Se inscreva lá no canal dele. Se inscreva lá no meu timão. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui.